Então, nessa noite, o título da pregação dessa noite é Seguindo os Seus Passos. Seguindo os passos de quem? Seguindo os passos de Jesus. A vida de fé, de fé em Cristo, ela é uma grande jornada. A gente pode dizer que a vida de fé em Cristo, ela é uma corrida, uma maratona. Na atualidade, nós podemos dizer que é Ultraman Triatlo. Quem já viu um Ultraman Triatlo? Alguém sabe o que é isso? Nós temos ali o pessoal da educação física, ele sabe o que é Ultraman Triatlo. Aí, ó. Ultraman Triatlo é uma prova que dura 3 dias. No primeiro dia, o cidadão ele nada 10 quilômetros no oceano aberto, e ele percorre mais 145 quilômetros de ciclismo. No segundo dia, ele pedala 276 quilômetros. E no terceiro dia, só para aliviar a canseira, ele corre 84,4 quilômetros. Quem já fez algo parecido assim? Pois é. A vida de fé é isso, amados. Não é uma corridinha. Não é ir daqui até lá no parque. Não é ir daqui até lá na barragem ou até o trevo. A vida de fé é uma caminhada e ela é longa. E no meio dessa caminhada acontecem muitas coisas. Acontece muitas coisas. Por que acontecem muitas coisas? Porque nós estamos no mundo. E num mundo caído. Nós estamos sujeitos a esse corpo pecaminoso ainda. Acontece ainda coisas com a nossa vida que são frutos do pecado lá de Adão e Eva ainda. A gente aceitou a Jesus, recebeu a Jesus, legal, show de bola. Mas a gente ainda não é perfeito. A gente está procurando a perfeição. Mas nós não somos perfeitos. O que a gente não pode é ficar pensando que a caminhada de fé é algo simples, pensando que a caminhada de fé é algo que não vá gerar esforço algum, porque se nós pensarmos dessa maneira, nós vamos ter um grande problema. Nós não vamos enfrentar a primeira batalha sem desistir. Se eu pensar assim, não, a vida de fé é muito fácil, é só aceitar Jesus e está tudo certo. Não é só isso. É mais do que isso. É aceitar Jesus e me tornar como Jesus. E me tornar como Jesus não porque eu quero ir para o céu, mas me tornar como Jesus porque eu já estou indo para o céu, eu só estou me preparando para ser como Ele é. Por isso que o título da pregação é Seguindo os Seus Passos. Andar como Jesus andou, caminhar como Jesus caminhou, falar como Jesus falou. Em muitos lugares, ouvimos pastores e líderes dizendo que a caminhada de fé ela é fácil, ela é cheia de vitória, cheia de bênção, cheia disso, cheio daquilo. Satanás, ele espera, ele deseja que todos nós pensamos dessa maneira, que a caminhada de fé seja fácil. Porque se ele conseguir enganar nós, se ele conseguir fazer com que nós venhamos acreditar que é fácil e nós não botar toda a nossa força para enfrentar essa luta, nós vamos acabar caindo bem rápido. Mas nós precisamos estar prontos, preparados. Como um lutador, ele se prepara antes da luta, ele não vai para a luta sem estar preparado. Um atleta, ele se prepara para jogar, ele não entra no campo, na quadra, ou qualquer lugar que for, sem estar preparado. E nós precisamos preparar a nossa mente para poder vencer a Satanás. A palavra de Deus diz que lá em Mateus, no capítulo 4, no versículo 8 ao 10, olha o que diz a palavra de Deus.
Depois, o diabo levou a um monte muito alto e mostrou todos os reinos e o seu esplendor. E disse-lhe: tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus disse-lhe: retira-te, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor seu Deus, e só a Ele preste culto. Se nós formos ler um pouco antes, Satanás já tinha tentado a Jesus com outras coisas. Ele tentou Jesus, pedindo para Jesus transformar as pedras em pães. Ele tentou Jesus, pedindo para que Jesus pulasse de um lugar e pedindo a Jesus que chamasse os anjos para segurar ele. Porque Satanás, ele sabia qual era a missão de Jesus, como ele sabe qual é a sua missão também. Ele sabe qual é a minha, qual é a sua missão, a missão de todos nós que estamos aqui dentro. Qual é o propósito de vida de cada um de nós. Ele, sabendo do propósito de vida de Jesus, ele sabia que Jesus ia sofrer, ele falou para Jesus: não, Jesus, não te estressa. Para que tu vai passar todo esse trabalho? Para que tu vai passar por isso? Só se ajoelha aqui diante de mim, eu te entrego tudo e está tudo resolvido. E aí, o Senhor Jesus, ele estava preparado para responder à altura da proposta que Satanás tinha feito para ele. Se procurarmos na Bíblia, nós vamos encontrar muitas promessas de Deus para cada um de nós. Muitas. O problema não é as promessas de Deus. O problema é como nós utilizamos ou como as pessoas falam dessas promessas de Deus. Muitos usam as promessas de Deus apenas com sentido terreno, do aqui e do agora. E esquecem que a palavra de Deus não é apenas uma caixinha de fósforo. A palavra de Deus não é algo muito maior. A palavra de Deus, ela pode transformar uma vida, e uma caixinha de fósforo, no máximo que ela vai acender é um fogão. A palavra de Deus pode trazer uma transformação revolucionária na vida daquele que lê e a praticar. E essas pessoas que pegam a palavra de Deus e apenas leem num sentido terreno, acreditam que vão ser abençoadas somente aqui na terra, que vai ser tudo bênção, que não vai ter dificuldade. E eles fazem questão de, quando tem um versículo que fala de alguma coisa que, para termos cautela, para termos cuidado, eles falam: não, isso não é para os nossos dias. Não, isso não é para nós. A Bíblia, ela não foi feita para ser estudada apenas alguns versículos. Ela foi feita para ser estudada como um todo. Se eu quiser saber como um todo, eu preciso ler como um todo, entender como um todo. Grandes homens da fé passaram por dificuldades. Se fosse só bênção, só vitórias, o que nós íamos falar de Davi, que se tornou rei? Mas antes de se tornar rei, o rei Saul tentou matar ele 2 vezes. O que falaríamos dele? O Davi, pois é, o Davi foi um fracassado. Não, Davi foi um vencedor, ele teve que passar pelo momento dele. O que nós vamos falar de Noé? Como o próprio Samir fala, né? O pastor Samir sempre diz: Noé deveria ser considerado um louco na sua geração. Porque tu imagina um homem construindo um barco onde não tem um rio e aonde nunca tinha chovido. O cara só pode ser fora da casinha. O que nós vamos dizer de Jó, homem temente a Deus, que perdeu tudo, tudo até os filhos. Hoje, dentro das igrejas, dentro das instituições, existe um grande número de pessoas machucadas. Pela maneira a qual a igreja vive, porque alguns líderes falam, não é o que tem acontecido aqui, graças a Deus, mas alguns líderes falam, em alguns lugares, que não, tu vai ser abençoado, é só prosperidade, é só isso, e não acontece na vida daquela pessoa.
ela não recebe a bênção, ela não recebe a prosperidade, a doença vem e ela fica lá no hospital, o filho fica doente, o esposo fica doente. Ela recebeu o evangelho e achou que a família toda ia abraçar ela, e a família diz, nós não queremos nem mais saber da tua cara, te manda daqui. Eu vou ser bem sincero, nós temos vários problemas dentro das igrejas. E quando eu falo dentro das igrejas, eu falo dentro das instituições. Nós temos problemas de divisões. E devido a essas divisões, são criadas uma nova instituição. Um pastor não concorda com outro pastor, diz assim, não, eu não concordo lá com o João, então, por eu não concordar com o João, vou abrir uma nova igreja e está tudo resolvido. Isso não é uma igreja, isso é uma instituição. Igreja somos eu e você. Isso tem que ficar bem claro na nossa mente. Isso daqui não é uma igreja. A igreja está sentada aí, a igreja está aqui. Somos cada um de nós. Isso aqui é um salão onde a gente se reúne. Se nós se reunir lá na rua agora, a presença de Deus vai estar lá também. Se nós se reunir lá na chácara, a presença de Deus vai estar lá também. Muitos acreditam que um pastor, um salão, tem poder de fazer algo. Eu quero que vocês entendam. Eu sei da importância física, da estrutura física de cada lugar, mas eu não posso aceitar. E eu discordo totalmente de que esse salão é o templo do Espírito. O templo do Espírito sou eu, é você. Eu também sei da importância de cada líder. Sei da importância de cada pastor. Mas eu discordo de fazer dele um super espiritual, um super homem. Porque não são. São homens que Deus pode dar direção, mas não são super-heróis. Muitos esquecem que a igreja viva, que a igreja, melhor dizendo, é viva, e que somos parte dela. E por esquecerem disso, deixam de viver a justiça, a paz e o amor com aqueles que de coração puro invocam ao Senhor. Como diz lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Quando a igreja, quando você, quando nós esquecemos que somos uma igreja viva, quando nós esquecemos da nossa importância no reino de Deus, nós deixamos de cumprir o nosso papel. Muitos, dentro das igrejas, das instituições, se acham super espirituais e acabam esquecendo de cuidar nos pequenos da fé. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, e nessa pesquisa houve duas coisas mais preocupantes ainda que acontecem dentro das igrejas. A primeira, as pessoas deixam de congregar por falta de amigos e pessoas próximas. Eu sei que eu conheço bastante pessoas aqui dentro. E se eu perguntasse para vocês, quando vocês viviam no mundo, vocês talvez vão me dizer assim, cara, eu tinha bem mais pessoas próximas a mim que na igreja. Eu sei que a resposta de muitos vai ser sim. É verdade isso. Muitas vezes no mundo, as pessoas têm bem mais pessoas próximas que dentro da igreja. Eu não sei se até que ponto isso é ruim, até que ponto isso é bom. E as pessoas, por não ter pessoas próximas, por não ter pessoas conectadas, elas as deixam de congregar. A segunda coisa, e é sobre isso mesmo que eu quero falar nessa noite, também pesquisa foi falado, foi pesquisado e foi a resposta das pessoas quando perguntaram a elas, por que você não quer saber mais de Deus, ou por que você deixou de congregar? A resposta delas era a seguinte, estou muito triste com Deus. Ele me abandonou quando eu estava mais precisando dele.
Sabe, lendo o Novo Testamento, a gente vê que o Senhor Jesus, ele passou por um momento bem difícil, quando ele estava para ser crucificado. A gente vê que todos os discípulos, com exceção a João, passaram por momentos difíceis. Até as suas mortes foram mortes difíceis. Um foi morto através da espada, um foi morto na cruz de cabeça para baixo, um foi morto jogado dentro da banha quente. Todos eles passaram por algum problema, por alguma dificuldade. E eu fico me perguntando, como alguém pode ter coragem de dizer que vai ser tudo bom, vai dar tudo certo? Eu não sei se vai dar tudo certo aqui na terra, mas um dia vai dar tudo certo, lá no céu. E a gente precisa estar preparado para não dar certo aqui na terra. Porque pode não dar certo. Pode acontecer uma situação na tua vida que tu não estava esperando e tu vai dizer, bah, cara, não deu certo. Agora, se eu acredito que tudo vai dar certo, quando bater essa dificuldade, o que eu vou dizer de Deus? Pá, Deus me abandonou. Me deixou na hora que eu mais precisava dele. Agora, se eu conheço a Deus, eu sigo os passos dele, eu vou dizer, quando acontecer um problema desse, Deus está comigo e eu sigo a ele. A gente pode ler em Mateus capítulo 26. 26, versículo 36, 43 ao 45. Quem quiser abrir a sua Bíblia. Quem quiser acompanhar no telão também pode acompanhar. Diz assim: Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani. Ele lhes disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez. E dizendo as mesmas palavras, depois voltou aos discípulos e disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue na mão dos pecadores. Lendo essa passagem, a gente vê que Jesus, ele clama ao Pai, pedindo para que ele não passe por aquela situação. E a oração dele é: Deus, se possível for, afasta de mim esse cálice. Mas lendo o texto, e observando a Jesus como um homem, porque ali naquele momento ele está como homem, a gente observa o sofrimento dele, porque ele orou uma vez. Ele foi nos discípulos. Ele foi lá, voltou, orou de novo. Ele foi nos discípulos. Ele foi lá pela terceira vez e voltou nos discípulos. Talvez na tua vida já teve várias coisas que você já orou uma vez, já pediu 2 vezes, já pediu 3 vezes, e ainda não se resolveu. E você está lá ainda com o joelho dobrado e pedindo: Deus, eu preciso de uma ajuda, eu preciso de uma solução. Mas eu quero te dizer algo. Ele está lá do teu lado. Ele está lá do teu lado, não importa se é do lado da tua cama onde tu ora, não importa se é no quarto, se é sentado numa cadeira, se é no sofá. Ele está lá do teu lado. Ele está lá do teu lado. Você só precisa saber que ele está lá do teu lado. A Camila, ela falou algo ali antes muito interessante, que é bom a gente sempre se lembrar, porque às vezes a gente acaba se esquecendo.
não é por causa da presença de um grande pastor, não é por causa de uma grande pregação, não é por causa de um grande louvor, não é por causa de uma pessoa cantando maravilhosamente bem, que Deus vai se fazer presente. A Bíblia te diz, onde tiver 2 ou mais reunidos em meu nome. É por isso que a igreja primitiva, ela conseguia se mobilizar do jeito que ela se mobilizava. Ela conseguia impactar as vidas do jeito que impactava, porque não importava se eles estavam sendo mortos, não importava se eles estavam sendo perseguidos, não importava o que estava acontecendo, quando eles estavam reunidos, eles sabiam que o Senhor Jesus ali estava presente. E é isso que nós precisamos voltar a essa essência. Não importa se você está lá na sala de aula e tem um irmão que é da igreja, um aluno que é da igreja dentro da sala de aula, ele está presente ali, está presente. Ele está lá no salão de beleza, ele está lá onde tu está trabalhando, dentro da fábrica de calçado, na praça, no banco, onde tu está presente, tem uma outra pessoa reunida ali junto contigo em nome de Jesus, ele está ali presente. E por que não falar das coisas dele? Por que não viver a vida de fé naquele lugar? Porque Ele está lá presente todo momento. Ele está presente aqui neste momento. A gente só precisa confiar na sua palavra. E parar de dar desculpa. Porque é tão fácil das pessoas acreditar que vai dar tudo certo. E é tão difícil de acreditar que Ele está presente. Em João, capítulo 16, do versículo 28 ao 31, diz o seguinte: Eu vim do Pai e entrei no mundo, agora deixo o mundo e volto para o Pai. Então os discípulos de Jesus disseram: Agora estás falando claramente e não por figuras. Agora podemos perceber que sabe todas as coisas e não precisas que te faça perguntas, porque cremos que viestes de Deus. Vai até o versículo 23, eu anotei até o 31, mas até o 33, perdão. Respondeu Jesus: Agora vocês creem? Aproxima-se a hora, e já chegou, quando vocês serão espalhados cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo tereis aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Jesus está falando com seus discípulos claramente sobre o que vai acontecer. E os discípulos dizem: agora Jesus, a gente está entendendo o que tu está nos dizendo durante esses 3 anos, a gente está entendendo agora. E aí Jesus diz assim: tá, agora que vocês creem? E aí Jesus fala algo que aconteceu: vocês vão ser espalhados. E eles foram espalhados não só quando Jesus foi morto na cruz. Eles foram espalhados muitas vezes depois que Jesus ressuscitou e esteve com eles. Eles foram espalhados diversas vezes. Hoje, tem irmãos nossos em alguns países que estão sendo espalhados. Na Nicarágua, até os padres estão sendo mortos. Não está sobrando ninguém. É só tu dizer que tu acredita em Deus, que eles estão espalhando. As pessoas precisam fugir. Nós precisamos dar atenção a cada detalhe da palavra de Deus. Jesus, ele disse que nesse mundo nós teríamos aflições. Ele não disse que nós viveríamos sempre aflitos, mas ele disse que nós teríamos aflições. Ele disse que nós passaríamos por situações adversas. E quem de nós aqui já não passou por uma situação adversa? Quem de nós aqui não passou por uma dificuldade? Quem de nós aqui não passou por algum problema? A dificuldade, a provação, o problema vem para o crente
e vem para o não crente. Vem para aquele que crê em Jesus e vem para aquele que não crê em Jesus. A diferença é de como vamos encarar essa dificuldade. A igreja primitiva, ela era movida pela fé no relacionamento com Jesus Cristo. Algo que nenhuma religião naquela época podia fazer. Nenhuma religião naquela época te permitia tu se relacionar com Deus, de tu ter um contato com Deus, de tu poder falar com esse Deus te responder. Nenhuma religião, até hoje, dá essa possibilidade, a não ser o cristianismo. E a gente sabe que não era fácil ser crente nos primeiros séculos depois de Cristo. O Império Romano, ele mandava matar, não importava quem fosse. Se recebeu a Jesus e começou a falar da vida de fé, eles mandavam matar. Primeiro eles mandavam assustar, depois eles mandavam matar. Que aqueles nossos irmãos, eles seguiram a Jesus porque eles tinham lindos salões, com ar-condicionado, cadeiras estofadas, que por onde eles passavam, as pessoas recebiam eles com joias, e colocavam flores para eles caminharem em cima. Não pense vocês, que os primeiros irmãos nossos, que se converteram ao cristianismo, tinham uma vida bacana e legal. Tinha o carro da hora, ou a roupa da hora. Não, eles passaram por sofrimento mesmo. Eles eram humilhados. Muitos chegavam nas suas casas e a família mandavam embora sem ter nada. Só com a roupa do corpo. Muitos. E isso acontece até hoje. Mas, de uma coisa eles sabiam. Eles podiam não ter as melhores coisas, mas eles sabiam o Deus que eles estavam servindo. E Jesus, quando esteve com eles, Ele avisou eles em Mateus 10. Mateus 10, versículo 16 ao 22. Jesus, ele fala o que queria acontecer com os discípulos dele. Ele diz assim: eu os estou enviando como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão na sinagoga deles. Por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunhas a eles, os gentios. Mas quando os prenderem, não se preocupe quanto ao que dizer ou como dizê-lo. Naquela hora será dado o que dizer. Pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. O irmão entregará à morte o seu irmão, o pai ao seu filho, os filhos se rebelarão contra os seus pais e os matarão. Todos os odiarão vocês por minha causa, mas o que perseverar até o fim, este será salvo. E no livro de Atos, a gente vê que isso realmente aconteceu. A igreja ela foi perseguida. E quanto mais se perseguia a igreja, mais ela crescia. Mais perseguia a igreja, mais ela crescia. Mais ela crescia. Mais e mais. Eu não sei qual é o teu pensamento sobre a vida de fé. Eu não sei o que tu pensas sobre a vida de fé. Eu não sei como é que é a tua visão sobre a vida de fé. Mas eu gostaria de que você pudesse fazer uma releitura da palavra de Deus.
e começasse a observar o que realmente é a vida de fé e o que não é a vida de fé. Que você não fosse só um simpatizante do Senhor Jesus, mas que você possa se tornar um seguidor, seguindo os passos dele. E quando eu falo isso, eu não estou falando de você seguir os passos dele vindo na igreja. Não. Eu estou falando de você seguir os passos dele, não importa se você está na igreja, se você está na rua, se você, onde quer que você esteja. Que você possa se perguntar, se Jesus estivesse aqui, como ele faria? Como ele agiria? De que maneira ele se portaria? Satanás, ele dissemina uma mentira. Essa mentira que a gente está falando até agora, de que vai ser fácil, de que não vai ter problema. Porque ele sabe que se as pessoas acreditarem na sua mentira, elas abandonarão os caminhos de Deus, a vontade de Deus, o propósito de vida por qual você foi chamado, por qual elas foram chamadas, por qual eu fui chamado. Eu acredito que muitos que desistiram da caminhada de fé, eles não desistiram apenas por achar difícil. Eles não desistiram porque, achamos que o caminho está muito difícil. Não, eles desistiram porque eles acreditavam que seria fácil. Essa é a mentira. Em João, capítulo 14, versículo do 1 ao 4. Diz o seguinte: não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar o lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Todos nós aqui conhecemos o caminho. Todos nós sabemos qual é o caminho. Jesus pede para que nós não venhamos deixar o nosso coração estressado, nervoso, preocupado. Jesus pede para que nós não venhamos deixar o nosso coração aflito. Mas Ele pede para que nós venhamos crer no nome dEle. Crer no nome de Jesus. Sabem, o oposto da fé é o medo. Muitas pessoas, elas não têm fé, elas têm medo. Medo do que vai acontecer, medo de como vai ser, medo do que vai ser. Eu quero te desafiar a você ter fé. A ter fé de que Deus está contigo mesmo que não dê certo. Mesmo que acontecer aquilo que você não estiver esperando. Não tenha medo. Mas não tenha medo. Não tenha medo do que vai acontecer, meu amado. Diferente dos dias dos apóstolos, hoje nos nossos dias, graças a Deus, aqui no Brasil não tem perseguição. A perseguição que temos, ela é diferente daqueles dias. Ela é diferente. Quando eu era mais jovem, adolescente, eu me lembro muito bem que não era fácil tu ir numa igreja.
As pessoas riam de ti. Tu passava com uma Bíblia, as pessoas davam risada. Te chamavam de louco de Bíblia. Te chamavam de tudo que você possa imaginar. Se eu fizer um panorama dos últimos 20 anos, eu vou dizer que mudou muito. Muito, mudou muito, mudou muito, muito, muito. As pessoas hoje até dão uma risadinha, lá o crente e tal, mas, cara, não é como era naquele tempo. Naquele tempo era 2, 3, 4, só que se reuniam, não tinha uma galera para se reunir. Tu chegava na escola, quando eles perguntavam qual é a tua religião, era a pergunta, né? Qual é a tua religião? Eu sou evangélico. Todo mundo, né, levantava. Quem é católico? Todo mundo levantava a mão. Quem é evangélico? Aí o cara ficava lá, né? Só tinha um dentro da sala. Hoje, se perguntar dentro de uma sala de aula, se bobear, tem salas de aulas que a maior parte das crianças são evangélicas. Mas não faz diferença ser católico ou ser evangélico. Não faz diferença. O que faz diferença, sabe o que é? É se eu sigo ou não sigo a vontade de Deus. Se eu ando ou não ando conforme a vontade de Deus. Se eu sigo os seus passos ou se eu não sigo os seus passos. A igreja, nós somos a igreja. Ela é fundamental para o reino de Deus poder ser espalhado sobre a terra. A instituição, essas 4 paredes, ela tem a sua importância física, para nos proteger da chuva, do sol, para nos dar uma cadeira para se sentarmos. Mas você, cada um de nós, precisa entender que nós somos a igreja. E o que é fundamental, o que é mais importante, é a igreja viva. Ela é viver de uma maneira viva. E não viver presa a 4 paredes. Sabe? Muito se dizia, ir numa igreja, convidar uma pessoa que nunca foi numa igreja, é como convidar um ladrão para ir na delegacia. Porque muitas pessoas não vão querer nem saber de vir na igreja. Elas até dizem, legal que tu é crente, cara, bacana, que legal que tu lê a Bíblia, que legal que tu conhece uns versículos, aí fala uns para mim, aí canta uma música, eu gosto da, sei lá de quem, da Aline Barros, sei lá Mas elas não vão vir na igreja. Mas você é a igreja e você está lá onde ela está. Você pode ser a luz naquele lugar. Você pode ser a luz que vai levar a verdade àquela pessoa naquele lugar. Ou você pode não ser a luz que vai levar a verdade naquele lugar. Tudo vai depender de como você agir. Mas para você agir da maneira correta, você precisa entender que você é a igreja. Que você é fundamental no reino de Deus. Que Jesus não te chamou para ficar sentado num banco de uma igreja, instituição. Jesus te chamou para tu ser a igreja. É fundamental nos reunirmos, congregar? Sim, com certeza. Mas ficou tão cômodo que as pessoas elas preferem ficar sentadas no banco da igreja do que viver a vida como igreja. Se nós olharmos nos últimos levantamentos do IBGE, a gente vai ver que o número de pessoas que se dizem crentes ou evangélicas cresceu muito. Se eu não me engano, de 20 anos, aumentou em mais de 50 vezes a quantidade de pessoas. Legal. Que bom. Mas quantos por cento desse número está vivendo a vida
como igreja, não dentro da igreja. Quando eu digo que precisamos seguir os seus passos, é seguir a Jesus. Jesus, ele foi até o pecador. Ele estava lá onde o pecador estava. Ele foi até onde as pessoas tinham necessidade. E é isso que Jesus nos chama para fazer. Vamos passar por momentos difíceis? Vamos passar por momentos difíceis. Vamos ter dificuldade? Vamos ter dificuldades. Mas nós somos representantes de um reino eterno. E como representantes desse reino eterno, nós precisamos andar sobre a face dessa terra. Não aceitando as mentiras de Satanás, não concordando com aquilo que está errado. Se você vê algo que está errado, a palavra de Deus diz para você chamar a atenção daquela situação. Hoje nós vemos no Brasil muitas situações erradas e estamos vendo homens e mulheres se levantando contra essas situações erradas. Por quê? Não vamos ficar olhando para a situação errada. Não vamos ficar lá apoiando. Nós somos chamados para ser luz. E aonde a luz está, as trevas, elas têm que bater em retirada. Vamos se colocar de pé. Gostaria de te convidar ao Ministério de Louvor para vir aqui em cima. Eu gostaria de mais uma vez lembrar vocês que a caminhada de fé, ela pode ser uma corrida, ela pode ser uma maratona, mas nos dias de hoje nós podemos dizer que é Ultraman triatlo. Eu quero que isso fique gravado na memória de vocês. Para que quando você estiver correndo na presença de Deus, vocês possam correr com toda a força de vocês. E quando eu falo correndo, não é você sair correndo, tá? Se alguém chegar em você, por que você está correndo? Bah, o pastor disse que tinha que correr, não é disso que eu estou falando, não é. É importante fazer exercício, sim, é fundamental. Mas quando eu estou falando de correndo, é de você não desistir, lutar, enfrentar as dificuldades, de cabeça erguida, sabendo que Jesus está do seu lado.